Bem-vindo ao canal Sigilo, eu sou o Bala e tô aqui mais uma vez para trazer um react aí para vocês. Pessoal, é o seguinte, vamos voltar aí de novo nessa treta aí entre o Monark e o Igor. O que aconteceu dessa vez é o quê? O Igor acabou de responder o Monark, eu tava inclusive no dormir e tudo, fazer aí a minha rotina, né, de sempre. E do nada o cara me posta esse vídeo aí, sem mais, sem menos. Que bom que ele postou, né, a gente tava esperando aí um pronunciamento da parte dele. E aparentemente ele trouxe aí um vídeo de quase 20 minutos, que eu vou estar reagindo pra vocês. Eu não gosto de trazer react tão longos, porque a gente tem que pausar, dar nossa opinião. Mas, bom, dessa vez é assim que eu comecei o canal, então assim, nada mais justo, como eu trouxe a versão do Monark, como fã lá da época do Minecraft e tudo, nada mais justo que trazer a versão aí do Igor, que claro, também eu era muito fã aí na época do GTA e etc. Pessoal, vamos estar acompanhando aqui, vamos dar os nossos comentários. Muito obrigado aí pelos novos inscritos que estão chegando. Vamos fazer história aí nesse canal, vamos trazer react, vamos trazer shorts aí pra vocês, vamos estar enchendo aí de conteúdo top pra vocês, tá? Então vamos dar play aqui no vídeo e vamos ver aí qual que foi a resposta do Igor para o Monark. Será que o Monark quis só fazer engajamento ou o que será que realmente aconteceu? Vamos escutar aqui. Como eu disse no outro vídeo, né, no primeiro vídeo sobre o Monark, existe 3 lados da história: o do Monark, o do Igor e a verdade. Agora a gente vai aí tá reagindo o Igor e vamos aí tirar as nossas conclusões. Vamos lá! Esse aqui não é um vídeo resposta, isso aqui é um vídeo pra minha comunidade, pra galera que acompanha o Flow e pra quem tá aqui tentando entender melhor o que tá acontecendo, que tá envolvendo o nome do Flow, tá me envolvendo, eu tô tendo que conversar com a minha filha, explicar pra ela que eu não sou ladrão e que eu não sou caloteiro. Que situação, hein, rapaziada? O problema é isso, cara, os filhinhos da escola, principalmente o Igor que tem 2 ainda de menor. Sinto muito aí, Igor, por estar passando por essa situação, cara. Imagino que seja complicado aí explicar pras menininhas. Eu não pretendo falar disso aqui de novo, tá bom? Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. Isso é verdade. O Igor, como eu disse no outro vídeo sobre o Monark, o Igor fez parte da minha infância, fez parte ali do meu crescimento. Isso eu não posso negar, cara. Por isso que eu disse, separei um grande período ali do meu vídeo pra dizer, em nenhum momento aquele react era pra denegrir a imagem do Igor, como vocês podem conferir lá no outro react, justamente por esse respeito que eu tenho, né? Foi um dos meus ídolos de infância, então jamais eu ia vir criticar o cara por vários momentos bons que eu já tive, já desfrutei aí assistindo os vídeos dele e também o conteúdo que ele produzia na época, que era show de bola. Então só pra contextualizar, novamente, no outro vídeo que eu fiz do react do Monark, era simplesmente a minha opinião, sem tomar lados, reagindo aos fatos que o Monark trouxe à mesa. Agora a gente tem aqui a resposta, né, do Igor, e vamos estar acompanhando. Novamente, eu sempre tive um respeito gigante pelo Igor, como eu disse no outro vídeo, inclusive ele fez parte do meu crescimento dentro do YouTube, como ele mesmo está dizendo, com os vídeos de GTA, Mario, etc. Eu sempre acompanhava, junto com o meu irmão, então assim, é impossível vir desrespeitar esse cara, principalmente no YouTube aqui. A história dele é pra ser respeitada. Vamos estar olhando aí. Eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então eu juntei um dinheiro. Com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara... Isso eu me lembro. Pra quem acompanhou aí o início do Flow, isso aí é verdade. Ele tinha essa ideia, inclusive se vocês buscarem no primeiro ou no segundo episódio ali do Flow, vocês vão acompanhar essa ideia. Poxa, a gente tinha uma ideia aqui junto com o Igor de abrir um canal de unboxing, mas depois a gente pensou nessa ideia do John Rogan. Tem tudo isso aí registrado. Vocês podem estar voltando aí na linha do tempo do canal Flow e vocês vão estar acompanhando isso aí. Isso aí que ele tá falando é verdade. Uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido o Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, tava numa fase da vida dele que ele tava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que
Agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele tava numa pira meio... Se eu não me engano, essa questão aí do dinheiro do Monark tem também no início do Flow. Ele tava naquela onda lá de ser totalmente liberal, como sempre, né? E falar até os bastidores da vida privada dele. Esquisita, porque ele tava vendo que ele não tava fazendo dinheiro e ele tava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem tava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que tava... Eu não sabia que o contrato do Monark lá do Facebook era o Igor que tinha desenrolado. Isso é novidade pra mim. Bem, e que me salvou e tudo mais, quando... Eu tinha o contrato no Facebook que, por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Gian fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar ele e o Gian as cadeiras lá no Sans Club. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar. Esse fato aí de toda a preparatória, até então tava todo mundo comprando o lado do Monark justamente porque era o único lado que tinha. Por isso que eu disse também no React, ter nenhum lado até o Igor se pronunciar. Agora é isso aí, é parte de vocês decidir aí quem tá certo nessa história, porque, bom, a gente não acompanhou a montagem do estúdio. Então, basicamente, fica a palavra do Igor contra a do Monark. Ninguém nunca vai saber a realidade. Entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei nada, isso que eu tô citando 3. É isso que eu disse no meu último vídeo. É impossível dizer que o Igor 3K não teve nenhum tipo de envolvimento no crescimento do Flow. Isso é irrefutável, porque ele trabalhou, ele teve o mérito dele. Então, assim, isso não dá pra tirar dele. Vou estar deixando aqui no link da descrição, caso vocês tiverem interesse pra ir lá conferir também. Valeu? Das coisas mais absurdas que dá pra dizer sobre o Flow. Era tudo equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali. E isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente estava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o que, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? O cara era gigante, mas em 2013, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. E esse é um dos problemas daqui do YouTube. Se o seu canal é nichado, como no caso aqui do meu, que é de react e opinião, se amanhã eu quiser mudar para outra coisa, fazer vlog, etc., eu não sei se o YouTube vai entregar para todo mundo. Isso acontece, e é super normal. Ele virou uma memória para os outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeos de Minecraft. Foi uma outra leva no YouTube que era a galera dos gamers. Então, assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Gian. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema para tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê?
e a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou. Da primeira vez que aconteceu isso aí, os patrocinadores saíram e realmente eles seguraram mesmo a bronca. A gente não pode tirar o mérito deles como parceria. Mas assim, falar que o Monark destruiu o Flow também fica complicado, porque, como eu disse, já tava meio premeditado que algo grande iria acontecer, porque já aconteceu várias no passado ali, antes do Monark Day, tinha já acontecido vários micro cancelamentos, ou mini cancelamentos, se assim eu posso dizer, contra o Monark. Então assim, o pessoal já sabia na vibe que ele tava levando, e vamos ser sinceros, o Monark, ele inclusive já afirmou isso aí várias vezes nas redes sociais, que realmente ele tava fazendo ali alguns dos episódios sobre entorpecentes, álcool, etc. Então fica complicado ele defender algumas ideias. Então assim, eu entendo a palavra destruir nesse conceito, mas muitas pessoas aí do lado do Monark provavelmente vai falar, poxa, não vai falar que o cara destruiu o Flow. Mas eu entendo aí a parte do Igor, tá? Eu entendo. E depois ele veio com o Venom Extreme, ele foi dobrando a aposta, aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, que tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô pra tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil, a gente teve tweet do ex-presidente do Brasil, teve cobertura na mídia, na grande mídia. Isso foi gigante. Pra fazer o outro vídeo, realmente, eu fui dar uma pesquisada sobre o assunto pra atualizar minha mente pra fazer o vídeo. E realmente, cara, saiu lá vídeos dele, vários cortes que eu vi, inclusive no Jornal Nacional. Então, assim, foi um cancelamento bem hard que aconteceu com o Monark. Isso aí ninguém pode negar. E sobre o Monark tá literalmente excluído do YouTube, eu nunca vi, pode ser que aconteceu, mas nunca chegou a mim essa informação. Eu nunca vi alguém ser literalmente deletado do YouTube meio que pra sempre. Não sei se ele tá em processo contra o YouTube, o que realmente vai acontecer. Eu posso fazer vídeo sobre o Monark e ainda ser monetizado, mas se o próprio Monark abrir um canal no YouTube, em cerca de pouco tempo, o YouTube mesmo derruba. Isso é loucura. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream ligando para os meus convidados e tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim, é só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet, você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali, a gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Acabou. Essa que é a verdade. Então, aqui a gente está falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse... Todos esses canais estavam sobre a administração do Flow. A Amy White chegou agora aí no podcast do Monark, que ele tá fazendo lá no site dele, Bruna Yubi Show, e ela disse que esse problema de monetização não ocorreu no canal dela, aparentemente. Acredito que foi isso que eu entendi. E eu já vi também outras pessoas que trabalharam ali com o Igor dentro do portfólio Flow e disseram que os canais naquela época não tinham sido desmonetizados. Mas muitas vezes também ouvi dizer do Igor no Flow, né, em alguns episódios, que realmente todos os canais tinham sido desmonetizados. Então, agora se foi ou não foi, a gente não vai saber, né, oficialmente. Mas o certo é acreditar na palavra do Igor, que realmente, cara, o cancelamento que houve em cima da empresa Flow por conta do Monark foi realmente gigantesco. Esse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark. Vamos lá, a parte que nos interessa agora sobre a questão do pagamento. Eu acredito que ele vai abordar esse tema agora. Né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir para a justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia para todo mundo ver o que eu estava fazendo, que era uma reconstrução
da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, você não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow. Entendeu? Sobre eu ter ficado no... Vamos aproveitar que rolou esse corte aqui e vamos estar comentando sobre essa fala aqui agora, tá? Realmente, depois do Monark Day, foi muito complicado aí pro Igor. O Igor realmente foi ponta firme. Ele foi homem de pegar a situação e resolver. Ele poderia muito bem simplesmente abandonar a empresa e ver o que dá na justiça. Não, mas ele não fez isso. Ele segurou as pontas, todo mundo viu. Ninguém solta a mão de ninguém. Acredito que ele tirou uma boa quantidade aí do bolso dele, que ele tinha aí já juntado aí durante esse tempo aí de monetização do Flow, pra segurar as pontas. Eu acredito que ele deve ter gastado uma grana enorme pra segurar todo mundo que ali trabalhava. E nada mais justo, né? Se ele que realmente botou a cara a tapa e fez esse papel, e hoje ele tá colhendo os frutos novamente, acho isso muito legal. Mas dizer que o cara não foi ponta firme após o Monark Day, isso ninguém pode tirar dele, porque ele foi mais homem que muitas pessoas aí que tem as empresas de parceria e quando acontece alguma coisa, simplesmente abandona o barco e deixa que a justiça se resolva. Bem bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos. Eles eram basicamente tóxicos. Eles não poderiam estar perto de ninguém, eles não poderiam estar no canal de mais ninguém. E realmente, cara, eles passaram por poucas e boas. A gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então, a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, não foi o bem bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. Eles perderam os grandes contratos, né? Poxa, eu imagino que deve ter sido muito difícil reaver os poucos contratos que devagarinho foram entrando. Fora toda a campanha que houve ali, né? No Monetiza Flow, que muitos youtubers aí ajudaram o Igor nessa questão. A gente não voltou pro patamar que a gente tava, porque essa crise veio no auge, quando a gente estava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci, isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme para tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato para pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance para ele? E a outra parte foi a gente veio até que junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. A realidade é que o Igor comprou uma caixinha de surpresas. Poderia ter qualquer coisa ali após esse contrato que ele assinou com o Monark. Então realmente deveria acontecer essa cláusula ali, né? Como seriam efetuados os pagamentos. Ele não poderia saber o que iria acontecer após esse dia. Então assim, todas as manobras que ele teve que fazer ali junto com a equipe do Flow, inclusive várias equipes que ele trouxe ali para administração também, foi por conta disso, saber como ele poderia segurar as pontas. E foi feito um ótimo trabalho. Poucos meses ali depois ele já conseguiu aí um grande pedaço daquilo que foi destruído. Então não era eu vou te pagar amanhã, não faz sentido, não tinha dinheiro pra fazer nada, não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive o Monark Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. Isso aí é legal dizer. O Monark Talks aí, o programa que o Monark tentou aí após o cancelamento, o Igor aí ajudou tudo e realmente dava pra ver que tinha bastante peça aí do Flow que ele estava usando ali pra fazer o Monark Talks. Chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal.
Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5 mil para ele, porque a gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os $50 mil. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. E isso aí o Monark confirmou. Todos os pagamentos ali dos $25 mil, né, ou $5 mil quando ele estava nos Estados Unidos, todos os pagamentos foram efetuados. Só esse problema aí da mudança de conta que o Monark acabou solicitando pro Igor, após isso aí a gente não sabe se ele ainda continuou pagando ou não. Todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez a gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de $50 mil para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal. Como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. Assim, o Monark falou várias vezes que ele tava tentando contato com o Igor e não conseguiria. No meu ponto de vista, ele conhecendo onde é a sede, o escritório, etc., ele poderia ir tentar o contato lá, ou realmente tentar entrar em contato com as pessoas ali da administração, mas de uma forma mais incisiva, certo? Mandando e-mail, entrando em contato ali com o supervisor, etc. Algo a mais, segundo a minha opinião, o Monark deveria ter feito para conseguir esse contato aí sobre a questão do pagamento e não trazer assim pra mídia, porque isso aí acaba tornando novamente uma discussão gigantesca na internet, causando um movimento negativo novamente pro Flow, e não podemos negar que o Flow é que tem que pagar a dívida pro Monark, então trazer mais engajamento negativo é basicamente um tiro no pé, por assim dizer, né? E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa, também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já tá falando aqui pra vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses, então obrigatoriamente eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não tá cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark 4 anos atrás pra tomar a marca dele. Aí eu escolhi não processá-lo. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que, olha, continuou só com o Igor e deu certo. O Igor tem que fazer realmente isso dar certo. Então assim, não vejo problema nisso, tá? Isso realmente eu não vejo problema. Já que o Igor realmente comprou ali a parada e falou, não, vou salvar essa empresa aqui que tá à beira do precipício, nada mais justo do que realmente ele fazer o Flow andar como se deve. Isso aí ninguém pode tirar a razão dele. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né? Infelizmente, vocês erraram. Sobre entrar em contato. Bom, primeira coisa, ele mandou uma mensagem pra mim, de fato, que eu fui ver depois, porque o meu número é vazado, que vazou na época da crise, né? O meu, do Gian, as nossas redes sociais, né? Todas operam de um jeito meio esquisito depois daquilo lá, porque todo mundo mandou mensagem tudo quanto foi lá. E aí chega pra mim uma mensagem do número aleatório, na época até sem foto, com um número de conta, falando para eu mandar $50 mil, que era para mudar isso e valeu, obrigado. E depois uma ligação que eu também não vi e ficou perdido no limbo. E essa mensagem que ele mandou
ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Ele também mandou uma mensagem para um cara que trabalhava com a gente aqui no Financeiro, que foi morar no Rio de Janeiro e, portanto, não tem mais nada a ver com a gente aqui. E aí, com essas duas mensagens, ele diz que não conseguiu entrar em contato com a gente. Essa que foi a questão, na minha opinião. Eu imagino que aí o WhatsApp do Igor, o Igor quase não vê as mensagens. Imagino o tanto de mensagens que deve estar chegando ali para ele, para marcação no Flow, agenda, publi, etc. Então, assim, realmente deve ser uma coisa de louco. Para quem já tem experiência aí de administração de empresa, quando você é um CEO, quando você é o próprio dono, sabe que manter ali uma empresa como o Flow, manter ali o WhatsApp sempre atualizado é uma coisa difícil, e principalmente ligações. Muitas das vezes você não consegue realmente atender, seja porque tá gravando, seja porque tá no compromisso, seja porque tá dormindo, porque passou a noite trabalhando. Então, assim, eu acredito que nessa parte aí o Monark realmente deveria ser mais incisivo e tentar outras maneiras de estar efetuando contato ali com o Igor. Que ele tem o número do Jean, ele tem o número da Mariana, que é minha esposa, ele tem o número de várias outras pessoas daqui. E era só ele fazer um pouco mais de esforço, porque a gente tá no mesmo lugar, só ele ter vindo aqui, ido na minha casa, e a gente tentou mandar mensagem pra ele também, eu não sabia se ele tinha me bloqueado, porque eu mandava mensagem, não respondia nunca. E no fim, aparentemente, ele tinha trocado de número, não avisou ninguém, e aí chega um dia uma mensagem aleatória desse número, e como eu vou saber que essa é a mensagem do Monark? Ou só ter respondido os advogados, que a gente tentou entrar em contato por meio de advogados, com ele, com o advogado dele, a gente tentou de tudo. Então é uma fantasia dizer que a gente não tá respondendo o Monark. Ele que não tá respondendo a gente. Bom, então o que tinha pra falar sobre o Monark é isso. Não pretendo falar outra vez, como eu já disse. E agora vamos falar do Serjão. E antes de eu começar a falar do Serjão, é preciso deixar uma coisa clara. Não é porque o cara trabalhou aqui no Flow e saiu, sei lá, por conta de uma incompatibilidade profissional, que ele sabe exatamente o que está acontecendo aqui ou que ele é o conhecedor das coisas da internet, sequer o conhecedor das coisas do Flow. Tem uma narrativa aí dizendo que o Sérgio Sacani teria trabalhado aqui 2 anos sem receber para que a equipe pudesse ser paga. Porque tá... Pessoal, essa parte do Sérgio aqui eu vou estar acompanhando, vou estar reagindo, mas não vou dar minha opinião, porque apesar de seguir o Sérgio Sacani, eu não acho certo, eu sem ter estudado o caso antes, eu vim aqui dar a minha opinião. O certo seria, primeiro, eu ouvi o que o Sérgio falou e vim aqui de novo recolher a resposta. Mas como não, vamos só estar reagindo aí, e se caso houver alguma informação que eu saiba perante as informações que o Igor vai nos passar, eu falo. Se não, não. Grandíssima dificuldade e não dava pra pagar a equipe, então ele abriu mão do salário dele, tá? Dá pra dizer que o Serjão, ele nunca veio aqui sem receber, mas ele já recebeu sem vir aqui. Várias vezes. A gente ficou um tempo... Como o Serjão, ele não tem medo de vir a público e falar o que realmente aconteceu, provavelmente ele também vai dar a resposta dele. Então, se isso realmente acontecer, eu monto um vídeo aqui novamente para vocês e trago aí, seja um compilado com o que aconteceu antes, com a resposta do Igor sobre isso, e o que o Serjão vai responder. Tentando fazer com que o Sérgio viesse cumprir o contrato dele, que era um contrato de exclusividade, que previa que ele fizesse 3 programas por semana, que previa um salário para ele fixo e que previa também um bônus que tinha a ver com que o canal fizesse de lucro, ele simplesmente não vinha. Nem entrega pra marca o cara vinha gravar. Ele chegou a desmarcar 2 vezes e eu tive que fazer por um valor muito abaixo, que acabou atrapalhando toda a relação com a marca, com tudo, por causa da falta de responsabilidade dele. Teve mês que eu tive que pagar o Sérgio e a equipe e eles não vieram aqui. Teve dia que o Sérgio marcou, sei lá, um episódio na semana e com um cara que vinha dos Estados Unidos, o cara chegou aqui e ele não veio. Teve vez da equipe tá toda pronta aqui, a equipe extra, tá? Que a equipe dele não estava aqui. A equipe extra estava toda no estúdio ali preparando a live que ele ia chegar, quando liga para ele atrasado meia hora já, ele estava em Brasília. Não é que a agenda dele não era ocupada, é que ele marcava tudo antes de marcar o próprio podcast dele, sem contar todas as vezes que tinha um monte de imprevisto pessoal, né? Que não convém ficar falando aqui também, porque vai levantar também um monte de pergunta. E ver isso na internet, cara, entristece, no fim das contas. Por quê? A gente tá falando de alguém que a gente criou uma relação muito maneira lá em 2019, né? A gente foi construindo as coisas, a gente construiu um podcast, né? A gente criou o canal, a gente fez todas as artes, a gente fez vinheta, a gente fez tudo, todos os cuidados, equipe, não sei o quê. E termina assim, né? Termina de um jeito que um monte de afirmação descolada da realidade, me pintando como um cara ingrato, me pintando como um cara que trabalhou para destruir o programa, quando, na verdade, o fato dele não vir fazer o programa fez com que a gente precisasse criar outras coisas para pôr no canal. E, inclusive, essas outras coisas, esses outros criadores que apareceram no canal, todos com o aval dele. Então, por que a gente tinha esses outros conteúdos no Ciência Sem Fim? Porque o Sérgio não vinha fazer.
né? E ele já avisava assim, ó, mês que vem eu não vou. Então a gente teve que se virar para criar conteúdo ali, seguindo ou mirando no planejamento que nós tínhamos para o que a gente queria fazer, no fim das contas. E aí ele vai falar que ele me apresentou um projeto e eu não quis. Essa parte é verdade. Isso aí realmente aconteceu. Eu até iria citar nesse vídeo, mas eu estava esperando se realmente o Igor iria falar sobre esse caso para eu dar ali o meu fechamento do vídeo e trazer essa pauta. Realmente, o Serjão, em outro podcast, acredito que foi no Redcast, ele veio a público e falou: pessoal, eu fiz ali um planejamento, apresentei pro Igor, apresentei pra equipe, mas infelizmente eles não aprovaram. Isso aí realmente aconteceu. Porque era um projeto que não fazia sentido financeiro e também não fazia sentido editorial. E se for comparar com o que a gente estava fazendo, o que ele estava propondo ia necessariamente ficar muito abaixo do nosso padrão de qualidade. De novo, não necessariamente me apresentar um projeto, eu tenho que embarcar nesse projeto. Me apresenta um projeto todo dia. E aí o Ciência Sem Fim teve que acabar, porque o público, as marcas, a construção do programa e do canal é feita em volta de um produto herói, né? Que não estava acontecendo porque o cara não vinha trabalhar. Aí, meu irmão, não tem jeito, não tem santo que sustente. Tivemos que fechar o programa. Tudo isso que eu tô falando aqui, família, tem prova, tá bom? A gente tem documentado. Eu não viria aqui na internet fazer um vídeo como esse, que eu não costumo fazer, que não tem nada a ver com o conteúdo do Flow, se eu não estivesse falando as coisas perfeitamente embasado. Inclusive, é por isso que esse vídeo demorou para sair, tá? Porque a gente começou a ver essas coisas acontecendo, a gente estava lá nos Estados Unidos fazendo o projeto de Copa, que a gente estava seguindo a seleção, né? Junto com o Ricardinho, no busão da Copa. E como essa coisa foi acontecendo... Isso aí foi muito triste, até citei no outro vídeo. Cara, o Ricardinho montou ali toda a estrutura no ônibus pra fazer o Flow Podcast rodar. O Jeanzão foi junto, inclusive, pra tá fazendo aí todo esse acompanhamento. E, cara, que tristeza que não rolou. Muito triste mesmo. Eu fiquei esperando, achei que... Eu sou fanático por carros, sigo o canal do Ricardinho aí desde os primórdios. E é muito triste que os podcasts lá não rolou, que eu acredito que ia sair uma resenha muito da hora. Acontecendo, a gente estava lá, a gente voltou antes do previsto e estamos olhando tudo que a gente tem de informação para informar vocês da forma que é correta, que é ética. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Não pretendo falar mais disso, tá bom? É isso. Um beijo pra vocês. Tchau. Então é isso, pessoal. Essa aí foi a resposta do Igor, né, aí pro Monark. Na minha opinião, muito triste. Da forma que tudo aconteceu, os caras eram amigos e acontecer tudo isso aí dessa maneira, um disse-me-disse, uma falta de comunicação que era, na minha opinião, algo simples de estar resolvendo. Acredito que isso aí tinha tantas outras formas, se realmente estava vacilando com o pagamento, se realmente tinha uma falta ali do Monark para estar transferindo o direito do Flow, cara... Isso poderia ser simplesmente resolvido em uma reunião. E se lá na casa do Igor, ou o Igor tentasse buscar o Monark, já viu o tamanho da repercussão. Mas as coisas acontecem como tem que acontecer, né? Não tem, algumas coisas a gente não tem controle realmente do que acontece. Porque afinal somos todos humanos, todos nós temos o nosso ego, todos nós temos nossas limitações, e todos nós temos também a nossa vaidade. Muito triste como acontece, mas que bom aí que o Igor veio dar o seu pronunciamento. Muito provavelmente já o Monark tá também trazendo aí a resposta dele, a gente vai estar acompanhando e trazendo aqui pra vocês. Pessoal, do demais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, tenham gostado dos reacts. E dê sua opinião aqui nos comentários. O que você achou de tudo isso, como foi, o que você tá achando do canal, se tá gostando, se não tá gostando. Eu aceito aí todas as críticas construtivas para tá melhorando aqui o conteúdo pra vocês. Estive fora aí, hoje, né, na verdade, tava montando aqui o estúdio novo, tô com uns novos projetos aqui pra trazer pra vocês, e espero que vocês tenham gostado realmente, tudo novo pra mim. Se você tem alguma ideia diferente que eu poderia estar trazendo aqui pra vocês, deixa nos comentários, faço questão aí de vocês deixarem nos comentários que eu vou estar analisando e lendo aí, acompanhando com vocês e conversando também. Muito obrigado por você que assistiu até aqui, tamo junto, um abraço do Bala e é nóis, deixa o like, hein, se inscreve aí no canal, tchau, tchau.